Fala, meu povo! Tudo tranquilo? Vamos aqui falar de teorias demográficas, assunto extremamente importante. Então vamos lá. Quando se fala de crescimento populacional, alguns assuntos são de suma importância para que a gente possa entender toda essa característica. Vamos lá. Agora, 2024, o mundo chegou a 8 bilhões de habitantes. E existe um questionamento muito grande se o crescimento da produção de alimentos vai conseguir acompanhar esse crescimento populacional. Alguns estudos indicam que em 2050 a nossa população pode chegar a mais ou menos 10 bilhões de habitantes. Então, poxa, o crescimento da produção de alimentos vai conseguir acompanhar o crescimento populacional? Vai rolar um déficit na produção de alimentos? A gente não vai conseguir absorver essa grande quantidade de gente em relação à produção que ocorre? Ao longo do tempo, alguns estudiosos começaram a buscar essas respostas. Isso desde lá do século XVIII, chegando até um período mais atual, passando pela Guerra Fria. Cada momento vai ter uma conjuntura histórica diferente, beleza? A primeira, falando da teoria malthusiana, essa bolada lá no século XVIII. Então, lá no século XVIII, mais ou menos 1798, existiu a teoria malthusiana. Thomas Malthus, um cara inglês, europeu, falou assim, dessa maneira: vai dar ruim. A população vai dobrar a cada 25 anos e não vai ter como suprir todo mundo. E isso principalmente em países menos desenvolvidos. Países menos desenvolvidos não se metem tanto em guerra quanto países desenvolvidos. Então é necessário que algo seja feito. Aí todo mundo escutando Malthus, meio assustado, falando: caramba, isso de fato pode acontecer? Malthus fala: sim, isso pode rolar. A cada 25 anos a população vai dobrar e vai dar ruim. Então ele escreve um livro apontando esses casos, apontando essas consequências que poderiam rolar. Esse livro se chama Ensaio sobre a População. Beleza, qual é a saída que ele dá? Sujeição moral. O que é sujeição moral? É a sua vontade de adotar um celibato. É a sua vontade de abdicar de qualquer tipo de relação que você possa ter. Essa vai ser a ideia principal do Thomas Malthus: apoiar o casamento tardio, apoiar o celibato, apoiar um controle de natalidade, mas não da forma que foi realizado dentro da China, por exemplo, mas que você não tenha filho. É essa a maneira que ele coloca. Vendo a realidade atual, a gente comprova que essa visão que o Malthus tinha, que a cada 25 anos a população iria dobrar sem parar, acaba que isso caiu por terra e não se comprovou tanto. Beleza? Chegamos a outras duas teorias extremamente importantes. Essas duas teorias formuladas mais ou menos no mesmo contexto histórico. Todas elas no pós-Segunda Guerra Mundial, dentro de uma discussão da ONU. A diferença principal é que a teoria neomalthusiana ela foi puxada muito mais por países mais ricos, a galera mais desenvolvida. Foram eles que puxaram essa discussão na ideia neomalthusiana. Nesse contexto todo, qual foi a ideia principal que a galera rica apontava? Eles falavam assim: um país que tem muita gente, um país muito populoso, vai ter que gastar uma grana muito pesada para garantir essa população e vai sobrar muito menos grana para o crescimento econômico do país. Se eu tenho uma população muito numerosa, eu tenho que gastar muita grana com habitação, com saúde, com educação, e vai sobrar pouco recurso para o crescimento industrial, tecnológico. Então é necessário que algo seja feito, beleza? Ele dizia que a população, o crescimento da população, iria crescer em PG, em progressão geométrica, enquanto o crescimento da produção de alimentos iria crescer em PA, em progressão aritmética. Na ideia neomalthusiana, a ideia principal, o discurso principal é: se a população está crescendo em PG,
progressão geométrica significa que ela cresce num ritmo muito mais acelerado comparado à produção de alimentos, que está crescendo em PA, em progressão aritmética. Nesse sentido, vai dar ruim, vai faltar alimento. Esse é o discurso empregado e colocado na teoria neomalthusiana. Tá, beleza, entendi a teoria neomalthusiana. Então, qual é a saída que vai ser dada para que você tenha esse controle populacional muito maior? O controle de natalidade. Tá vendo que tanto a malthusiana quanto a neomalthusiana vão pregar a ideia do controle de natalidade, sendo que de modo diferenciado. Aqui eu vou pregar e vou apoiar a ideia de um celibato, casamento tardio. Isso vai ser a sujeição moral. É a sua vontade de não querer ter filho e abdicar das relações sexuais. Aqui, quando eu falo da teoria neomalthusiana, vai rolar também um controle de natalidade, mas eu vou ali estipular esse crescimento. Um país que vai adotar à risca esse controle de natalidade bolado e pensado lá na teoria neomalthusiana é a China, que desde 1978 até 2015 adotou a política de controle de natalidade, a política do filho único. Lá na China, essa política deu tão certo, que deu errado. Hoje, na China, você pode ter 3 filhos, beleza? Show de bola! E aqui na teoria reformista, isso bolada dentro da ONU pelos países mais pobres. E, poxa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque aqui eu tenho uma ideia pensada pelos países mais ricos e porque aqui eu tenho a ideia pensada pelos países mais pobres. Na teoria neomalthusiana, você tem uma ideia também de controlar o crescimento populacional para que você não utilize muitos recursos, para que você não esgote muitos insumos naturais, para que isso sobre para as próximas gerações. Você teria ali um crescimento mais sustentável. Essa é a ideia principal. E aí, o que a galera neomalthusiana diz? Fala para a galera mais pobre e emergente, que num contexto de Segunda Guerra Mundial, são os que estão crescendo economicamente, já que os países mais ricos acabaram destruídos no pós-Segunda Guerra Mundial, acabaram num freio econômico. Aí eles falaram assim, ó, país emergente, país pobre, então, tem uma para você. É necessário que você dê uma segurada no seu crescimento econômico. Porque se você crescer para caramba economicamente, vai acabar faltando recurso, você vai acabar utilizando muito recurso natural. E isso pode dar ruim no futuro. Então, um país pobre e emergente, é necessário que você segure a onda do seu crescimento. Obviamente, o país pobre e emergente, e principalmente o país emergente, que começa a crescer economicamente, principalmente vendendo produtos industrializados e também produtos primários para os países destruídos pós-Segunda Guerra Mundial, não concordaram muito com essa ideia. E aí veio a ideia reformista. Esse pensamento reformista, ele é também conhecido como teoria marxista. Legal? E aí o que diz a teoria reformista ou marxista? Ele diz que uma desigualdade na geração e na distribuição de recursos vai acontecer porque nós vivemos numa sociedade completamente mal distribuída. A renda é mal distribuída. A desigualdade, na visão reformista, não tem a ver com uma quantidade maior de população, mas sim com uma desigualdade na distribuição da renda. Essa vai ser a ideia principal da teoria reformista ou marxista. Ele aponta que uma população numerosa não vai ser a causa de uma desigualdade, mas vai ser uma consequência. Ou seja, como consequência de uma desigualdade, como consequência de uma má distribuição de recursos, você vai ter uma população muito mais numerosa. E isso, a população numerosa não é a causa do problema, mas uma consequência natural. Um país mais pobre, naturalmente, vai ter uma população muito mais numerosa para conseguir garantir subsistência, recursos. Legal. Chegando a outra teoria demográfica, a ecomalthusiana. E a eco já diz mais ou menos qual é o rolê que ela aponta. Se eu estou falando de uma teoria ecomalthusiana, eu estou falando da pressão que pode exercer uma população numerosa sobre os recursos naturais. Então, uma população muito grande vai exercer uma grande pressão sobre os recursos que existem na natureza. A crítica principal que vai existir sobre essa teoria
ecomalthusiana é que, pensa comigo, quem vai historicamente poluir e utilizar muito mais recurso? País rico ou país pobre? País rico é o país que mais vai utilizar recurso natural. Aí agora pensa comigo, um país rico, ele tem uma população mais ou menos numerosa? Menos numerosa. Então, a teoria ecomalthusiana, ela acaba caindo numa crítica porque ela não leva em consideração fatores econômicos, onde países mais ricos acabam utilizando muito mais recursos naturais comparados a países mais pobres. Mas na ideia ecomalthusiana, não. Uma população numerosa é aquela que vai utilizar muito mais recurso natural. Aqui eu tenho a ideia de teorias demográficas. E, obviamente, é a ideia de você tentar pensar em como essa população está distribuída e o quanto que isso pode abalar no uso de recursos naturais. Tranquilo? Aqui é uma ideia, um panorama muito bacana para você ter já de pensamento e como isso pode aparecer. Teorias demográficas e como isso vai estar relacionado diretamente à população e, obviamente, às questões econômicas. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar aquela balançada no sininho, curte, comenta, vai espalhando os vídeos, que certamente vai ajudar bastante. Tamo junto, grande abraço, valeu!